As mãozinhas tremiam enquanto seguravam o cartaz escrito a lápis. Ajude-nos a salvar a nossa mãe. O sol do final da tarde filtrava por entre os arranha-céus da Avenida Faria Lima, projetando longas sombras douradas nas calçadas lotadas da Avenida Paulista. São Paulo pulsava em seu ritmo frenético de sempre. Buzinas, vozes, passos apressados de quem corria para o metrô. Mas naquele momento, para Marcelo Cavalcante, o mundo parecia ter parado completamente. O empresário de 45 anos, vindo de mais um dia exaustivo entre contratos milionários e aquisições internacionais, caminhava em direção ao seu Porsche estacionado quando aquela cena surgiu diante dele como um soco no estômago. Seus sapatos italianos de R, 10.000 pararam de repente na calçada. O celular que tocava incessantemente em suas mãos foi de repente silenciado. Duas meninas idênticas, não mais de 7 anos, sentadas em um pequeno cobertor puído em frente à entrada de uma perfumaria de luxo. Seus cabelos castanhos estavam presos em Marias Chiquinhas bagunçadas, provavelmente feitas por elas mesmas naquela manhã. Vestiam roupas limpas, mas claramente de segunda mão. Cardigans cinzas com alguns furinhos, saias xadrezes desbotadas, sapatilhas que já tinham visto dias melhores. E, no entanto, havia uma dignidade nelas, um orgulho silencioso que doía ainda mais. Seus olhos verdes, tão parecidos que pareciam espelhos, examinavam cada pedestre com uma esperança misturada com vergonha que partia o coração. Diante delas, sobre um pedaço de papelão, repousava delicadamente um colar de ouro com uma pequena cruz, a única coisa de valor que possuíam, brilhante e precioso em meio a tanta dor. "Por favor, nos ajudem", sussurrava uma das meninas para uma senhora elegante que passava. "A nossa mãe está morrendo." A mulher, incomodada, seguiu reto sem nem olhar para elas. Um homem de terno parou. Colocou uma nota de R$ 10 na pequena caixinha de papelão e foi embora balançando a cabeça. Um grupo de adolescentes tirou uma foto escondida, provavelmente para compartilhar nas redes sociais. Depois, desapareceu rindo. Marcelo sentiu náuseas pela indiferença que o cercava, mas acima de tudo por si mesmo. Quantas vezes ele havia passado por cenas semelhantes sem sequer notá-las? Quantas vezes havia justificado sua falta de atenção com a pressa dos negócios? "Moço." A voz doce o atingiu como uma flecha direto no coração. Uma das gêmeas o olhava, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. "O senhor poderia parar um momento, por favor?" Marcelo se aproximou lentamente, cada passo parecendo durar uma eternidade. Ele se ajoelhou diante delas, sem se importar com seu caro terno Armani tocando o asfalto sujo. Pela primeira vez em anos, esqueceu completamente quem era, quanto valia seu tempo e quão importante era a reunião que havia perdido. "Como vocês se chamam?" perguntou, sua voz corporativa substituída por um tom gentil que ele nem sabia que ainda possuía. "Eu sou Beatriz", disse a primeira, a que teve coragem de falar com os estranhos. Ela limpou o nariz com a manga do cardigã, um gesto tão infantil e puro que Marcelo sentiu um aperto na garganta. "E ela é Isabela. Temos 7 anos e meio." Isabela, mais tímida, segurava o colar com as 2 mãozinhas como se fosse um tesouro sagrado. Suas bochechas estavam marcadas pelas lágrimas que havia chorado a tarde toda. "Era da nossa avó", sussurrou a voz falha. "A mamãe diz que vale o suficiente para salvá-la." "Salvá-la?" perguntou Marcelo, embora, no fundo do coração, já tivesse entendido. "A nossa mãe tem um tumor", disse Beatriz, com uma força que não deveria pertencer a uma menina de 7 anos. "Os médicos do hospital dizem que ela pode ser curada, mas precisa de uma cirurgia. Custa 120.000. Isabela acrescentou choramingando. "Nós não temos todo esse dinheiro, só temos esse colar e o que as pessoas nos dão. Mas a mamãe não sabe que estamos aqui. Dissemos a ela que estávamos brincando no pátio."
O coração de Marcelo se partiu em 1000 pedaços. Vocês vieram para cá sozinhas? De onde? Do bairro do Bexiga, respondeu Beatriz. Pegamos o ônibus e depois caminhamos. Ouvimos na televisão que aqui no centro as pessoas têm mais dinheiro, então talvez alguém nos ajude. 2 meninas de 7 anos atravessando São Paulo sozinhas com um plano desesperado, mas corajoso, movidas pelo amor mais puro e incondicional. Marcelo, que havia construído um império financeiro desde baixo, que havia negociado com chefes de Estado e CEOs das maiores corporações do mundo, de repente sentiu-se pequeno diante de tanta coragem. E o pai de vocês? Perguntou, já temendo a resposta. Os olhos de Beatriz se encheram de raiva misturada com dor. O papai foi embora quando a mamãe ficou doente. Ele disse que não conseguia ver a pessoa que amava morrer, mas nós nunca vamos deixá-la. Isabela, que até aquele momento tinha permanecido em silêncio, explodiu em um choro que ressoou no coração de Marcelo como uma facada. Eu quero que a mamãe sare, quero que ela volte a cantar canções de ninar para nós à noite. Quero que ela volte a fazer nossas tranças de manhã. Eu só quero a minha mãe. Naquele momento, Marcelo Cavalcante, o homem que nunca havia chorado nem mesmo no funeral de seu pai, que sempre manteve as emoções sob controle, como lhe haviam ensinado nas melhores escolas de negócios do mundo, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele olhou em volta. Os pedestres continuavam caminhando indiferentes. O mundo continuava girando, mas algo dentro dele havia se partido e se recomposto de maneira diferente. Aquelas 2 meninas estavam lhe dando uma lição de amor, coragem e determinação que todas as suas universidades, seus mestrados e seus sucessos nunca lhe haviam ensinado. Ele tirou o celular do bolso, as mãos tremendo levemente. Com voz firme, ligou para seu assistente pessoal. Gabriel, cancele todos os meus compromissos de hoje e da semana e me ligue imediatamente para o diretor médico do Hospital Albert Einstein. É urgente, muito urgente. Beatriz e Isabela o olharam com os olhos arregalados, uma faísca de esperança começando a brilhar em seus olhares cansados. Moço, sussurrou Beatriz, o senhor vai mesmo nos ajudar? Marcelo olhou para aquele colar de ouro brilhando na luz do pôr do sol, depois para aqueles olhos verdes cheios de confiança e tomou a decisão mais importante de sua vida. Meninas, disse com uma firmeza que surpreendeu a ele mesmo, não vendam este colar. Vocês não vão precisar. E naquele momento, sem saber, ele acabava de mudar para sempre não apenas a vida de Beatriz e Isabela, mas também a sua própria, de maneiras que nenhum deles jamais poderia ter imaginado. Não vendam este colar, repetiu Marcelo com uma determinação que soou como um juramento solene na lotada Avenida Paulista. Beatriz e Isabela o encararam incrédulas, seus pequenos rostos expressando uma confusão misturada a uma esperança tão pura que Marcelo sentiu seu coração bater descontroladamente. Ao redor deles, São Paulo continuava sua corrida frenética. Turistas tirando fotos, vendedoras saindo de lojas de grife, homens de negócios falando ao telefone, mas naquela pequena bolha de emoções, o tempo parecia suspenso. Mas, moço, protestou Beatriz, sua vozinha determinada, traindo a maturidade forçada de quem cresceu rápido demais. Nós precisamos de dinheiro para a mamãe. Os médicos do Hospital Albert Einstein disseram que, sem a cirurgia, ela não vai conseguir. A voz falhou na última palavra, e Marcelo viu todo o medo que aquela menina corajosa havia mantido escondido para proteger a irmã mais frágil. O telefone tocou. Gabriel, seu assistente, tinha sido eficiente como sempre. Senhor Cavalcante, tenho o doutor Meireles na linha, o cirurgião-chefe hepatobiliar do Albert Einstein. Passe a ligação para mim agora, disse Marcelo, olhando diretamente nos olhos de Beatriz e Isabela. Doutor Meireles, sou Marcelo Cavalcante. Sei que não nos conhecemos pessoalmente, mas preciso falar urgentemente sobre o caso de Clara Ribeiro.
Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. O médico provavelmente estava tentando entender como um magnata dos negócios conhecia uma de suas pacientes mais carentes. Senhor Cavalcante, a voz do médico era cautelosa, mas profissional. Conheço bem o caso da senhora Ribeiro. Ela tem uma neoplasia hepática em estágio avançado, mas ainda operável. O problema é que a família não tem a cobertura de plano de saúde necessária para uma intervenção dessa complexidade. Nós propusemos várias soluções, mas... Doutor, interrompeu Marcelo, a voz assumindo o tom do CEO, acostumado a tomar decisões milionárias em poucos segundos. Me ouça bem. Quero que opere a senhora Clara Ribeiro o mais rápido possível. Amanhã de manhã, se for viável do ponto de vista médico. Eu assumirei pessoalmente todos os custos e, quando digo todos, quero dizer tudo. A melhor equipe, a sala de cirurgia mais avançada, o pós-operatório mais cuidadoso. Esta mulher deve ter os melhores tratamentos que o seu hospital possa oferecer. Beatriz e Isabela se entreolharam, os olhos se enchendo de lágrimas de alegria e incredulidade. Isabela deixou cair o colar sobre as pedras da calçada e se atirou nos braços de Marcelo, soluçando contra o seu peito. Moço, sussurrou em meio aos soluços, o senhor está salvando a nossa mãe. Como podemos agradecer? Marcelo a abraçou forte, sentindo o cheiro de seus cabelos que cheiravam a shampoo barato e a inocência perdida cedo demais. Vocês não precisam me agradecer por nada. Isso é o que se faz quando se encontra meninas corajosas como vocês. Beatriz, sempre a mais prática das duas, enxugou os olhos e perguntou: Mas quem é o senhor? Por que está nos ajudando? O senhor nem nos conhece. Marcelo sorriu, uma sensação que não sentia há meses. Meu nome é Marcelo Cavalcante, e você tem razão, eu não as conheço. Mas nestes poucos minutos aprendi mais sobre o que realmente significa coragem do que em toda a minha vida. Senhor Cavalcante, a voz do doutor trouxe sua atenção de volta ao telefone. Posso perguntar como o senhor conhece a família Ribeiro? Preciso saber por questões administrativas. Digamos que o destino me colocou no caminho delas, respondeu Marcelo. Doutor, há mais alguma coisa que eu precise saber sobre a condição da senhora Ribeiro? Bem, para ser sincero, sim, a situação é mais complexa do que as meninas sabem. A senhora Ribeiro não está apenas doente fisicamente. Desde que o marido a deixou, ela caiu em uma profunda depressão. Recusa frequentemente os tratamentos. Diz que não quer ser um peso para as filhas. Já foi internada 2 vezes por crises de pânico. O tumor é operável, mas seu estado psicológico pode complicar tudo. O coração de Marcelo se apertou. Aquela mulher estava lutando não apenas contra o câncer, mas contra a solidão, o abandono e o desespero. E, enquanto isso, 2 meninas de 7 anos tentavam salvá-la com a única coisa de valor que possuíam. Doutor, quem acompanha o suporte psicológico? Deveria ser a doutora Costa, mas a senhora Ribeiro parou de comparecer às consultas há 3 semanas. Ela diz que não tem dinheiro para o transporte. Marcelo fechou os olhos por um momento. A imagem de uma mulher destruída, perdendo as esperanças enquanto suas filhas lutavam para salvá-la, era insuportável. Doutor, organize tudo para amanhã de manhã e adicione também o suporte psicológico mais intensivo que tiverem. Essa família precisa de cura não apenas no corpo, mas também na alma. Após desligar a chamada, Marcelo olhou para Beatriz e Isabela, que o observavam com um misto de gratidão e admiração. Meninas, agora vocês precisam me levar até a mãe de vocês. Preciso conhecê-la, pessoalmente, e explicar o que vai acontecer. Beatriz hesitou. Mas a mamãe vai ficar brava se descobrir que viemos aqui sozinhas, e ela é muito orgulhosa. Pode não aceitar a sua ajuda. Deixem que eu cuido disso, disse Marcelo, levantando-se e espanando a poeira de sua calça. Aprendi uma coisa nos negócios. Quando você realmente quer ajudar alguém, você precisa encontrar a maneira certa de fazer isso. Isabela pegou o colar do chão e olhou para ele com olhos tristes.
Isso era tudo o que tínhamos da vovó. Mamãe sempre diz que a vovó cuida de nós lá do céu. Marcelo se ajoelhou novamente e pegou delicadamente o colar das mãozinhas dela. Sabe o que eu acho, Isabela? Acho que a vovó enviou vocês até mim hoje, e acho que este colar deveria ficar com vocês, porque não é apenas ouro e diamantes, é o amor da família de vocês. Ele recolocou a correntinha no pescoço de Isabela, que sorriu pela primeira vez desde que a havia encontrado. Agora, disse Marcelo, pegando as duas meninas pela mão, me levem para casa. É hora de eu conhecer essa mãe tão especial que criou duas pequenas heroínas. Mas enquanto caminhavam em direção ao ônibus que os levaria ao bairro do Bexiga, Marcelo não podia imaginar que o encontro com Clara Ribeiro revelaria uma verdade que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida, uma verdade que esteve enterrada por 20 anos e que estava prestes a emergir da maneira mais inesperada. O bairro do Bexiga era muito diferente da São Paulo cintilante de arranha-céus e das boutiques de luxo. Aqui, as ruas eram mais estreitas, os prédios mais antigos, as pessoas mais genuínas. Marcelo, acostumado aos bairros residenciais dos Jardins e ao luxo do Morumbi, olhou ao redor com novos olhos, enquanto Beatriz e Isabela o guiavam por vielas que cheiravam a refogado de alho e cebola, com gírias e sotaques variados vazando pelas janelas abertas. Moramos aqui, disse Beatriz, apontando para um prédio da década de 70 de cor desbotada no terceiro andar. Mas não tem elevador. Mamãe diz que isso nos mantém em forma. Marcelo sorriu para aquela tentativa de ver o lado positivo mesmo nas dificuldades. Subiram as escadas estreitas, os degraus desgastados por décadas de passos. A cada andar, sentiam-se cheiros de cozinha, televisões ligadas, a vida real que pulsava atrás de portas de madeira escura. «Mamãe, voltamos!» gritou Beatriz, abrindo a porta com uma chave que usava amarrada no pescoço com um barbante colorido. «Meninas, vocês saíram sem me dizer aonde iam». A voz feminina parou de repente. Marcelo ficou petrificado na soleira. O mundo parou novamente, mas desta vez por um motivo completamente diferente. A mulher que apareceu no pequeno corredor, apesar do rosto cavado pela doença e do lenço colorido que cobria seus cabelos, tinha os mesmos olhos verdes das meninas e um rosto que Marcelo reconheceu imediatamente, mesmo depois de 20 anos. «Clara!» sussurrou a voz presa na garganta. Ela olhou para ele por um longo momento, o rosto empalidecendo ainda mais. Uma mão foi instintivamente ao coração, a outra agarrou o batente da porta. Marcelo, Marcelo Cavalcante. Sua voz foi um sopro incrédulo. Beatriz e Isabela os olhavam confusas, percebendo a tensão no ar, mas sem entender o que estava acontecendo. «Mamãe, você conhece este moço?» perguntou Isabela, puxando a saia dela. «Sim, querida», respondeu Clara sem tirar os olhos de Marcelo. «Eu o conheço há muito tempo. O pequeno apartamento muito limpo, mas simples, de repente pareceu pequeno demais para conter 20 anos de lembranças, arrependimentos e palavras não ditas. Marcelo entrou lentamente. Cada passo trazia de volta fragmentos de uma vida passada. «Não posso acreditar», murmurou, olhando para ela com olhos que misturavam alegria, dor e incredulidade. «Depois de todos esses anos, é você». Clara sentou-se devagar no pequeno sofá da sala, com as pernas tremendo. «O que você está fazendo aqui, Marcelo? Como encontrou as minhas meninas?» «Eu as encontrei por acaso no centro», explicou Marcelo, sentando-se de frente para ela, enquanto Beatriz e Isabela se aninhavam ao lado da mãe. Elas estavam tentando vender um colar para pagar a sua cirurgia. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas misturadas com raiva. «Meninas, o que vocês fizeram? Eu disse para vocês não saírem do pátio». «Mas, mamãe», protestou Beatriz, «você estava dormindo e nós queríamos ajudar você. Ouvimos na televisão que é preciso muito dinheiro para a cirurgia e nós só tínhamos o colar da vovó».
Vocês não deveriam ter feito isso, disse Clara, com a voz embargada pela emoção. Vocês não deveriam ter se arriscado a se perder por São Paulo sozinhas e, acima de tudo, não deveriam ter dado a única coisa que nos restou da vovó. Marcelo interveio gentilmente. Clara, as suas filhas são as pessoas mais corajosas que eu já conheci e não se perderam, pelo contrário, elas me encontraram. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez desde que ele havia chegado. Marcelo, eu não posso aceitar a sua caridade. Não depois do que aconteceu entre nós. O que aconteceu entre vocês? Perguntou Isabela, com a curiosidade típica das crianças. Clara suspirou, acariciando os cabelos das filhas. Meninas, há muito tempo, quando eu era muito mais jovem, eu e este senhor nos conhecíamos. Nós éramos muito amigos. São amigos? Insistiu Beatriz, que havia herdado a inteligência afiada da mãe. Marcelo e Clara trocaram um olhar carregado de lembranças. 20 anos atrás, começou Marcelo, a voz suave, mas firme. Eu trabalhava na empresa da família. Tinha acabado de me formar. Estava cheio de sonhos e ambições. A mãe de vocês trabalhava no nosso escritório administrativo. Ele era o rapaz mais inteligente e determinado que eu já tinha conhecido, acrescentou Clara, um sorriso triste iluminando o rosto. Tinha planos grandiosos, queria expandir a empresa, conquistar o mundo. E eu me apaixonei pela secretária mais bonita de São Paulo, disse Marcelo, olhando-a com ternura. Por uma garota que me fazia esquecer de todos os meus planos ambiciosos toda vez que sorria. Beatriz e Isabela os olhavam fascinadas, como se estivessem assistindo a um conto de fadas. O que aconteceu depois? Perguntou Isabela. Aconteceu que surgiu uma grande oportunidade, explicou Clara. Uma bolsa de estudos para um mestrado na Harvard Business School, 2 anos nos Estados Unidos, a chance de estudar nas melhores universidades do mundo. E eu parti, disse Marcelo, com a voz cheia de arrependimento. Parti porque achava que era a única chance da minha vida. Prometi à mãe de vocês que voltaria, que construiríamos nosso futuro juntos. Mas, quando ele voltou, continuou Clara, eu não estava mais lá. Tinha pedido demissão e me mudado. Por quê? Perguntou Beatriz. Houve um longo silêncio. Clara olhou para as filhas, depois para Marcelo, depois novamente para as filhas. Porque eu estava grávida, disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. De quem? Perguntou. Embora no fundo de seu coração ele já temesse a resposta. Do Ricardo, disse Clara rapidamente. Aquele que depois se tornou meu marido. Eu o conheci 6 meses após a sua partida para os Estados Unidos. Eu estava sozinha e confusa. Ele foi gentil, presente. Quando descobriu que eu estava grávida de gêmeas, ele as reconheceu como suas e se casou comigo. Marcelo olhou para Beatriz e Isabela com novos olhos. 8 anos. As meninas tinham 8 anos. Clara disse lentamente. Quando parti para os Estados Unidos, setembro de 2016, e quando as meninas nasceram, maio de 2017. Marcelo fez os cálculos rapidamente em sua mente. O coração começou a bater descontroladamente. Clara, sussurrou, me diga a verdade, por favor. Depois de todos esses anos, me diga a verdade. Ela o olhou nos olhos, e naquele olhar, Marcelo viu tudo o que precisava saber. Mas a verdade que estava prestes a emergir mudaria tudo. O passado, o presente e, especialmente, o futuro daquela família que o destino havia colocado de volta em seu caminho. O silêncio no pequeno apartamento do bairro do Bexiga era tão denso que Marcelo podia ouvir o bater do próprio coração ressoando nos ouvidos. Clara o olhava com os olhos cheios de lágrimas contidas, enquanto Beatriz e Isabela, alheias à tempestade emocional que estava prestes a desabar sobre suas vidas, brincavam com o colar da avó. Clara, repetiu Marcelo com a voz trêmula, diga-me a verdade, eu lhe peço. Ela fechou os olhos, respirando profundamente.
Quando os reabriu, havia uma nova determinação em seu olhar, como se tivesse chegado a hora de se libertar de um peso que carregava há 8 anos. Meninas, disse docemente, vão para o quarto brincar. O senhor Marcelo e eu precisamos falar sobre coisas de adulto. Mas mamãe, protestou Beatriz, nós queremos saber como vocês se conheciam quando éramos pequenas. Vão, por favor. Prometo que depois explicarei tudo a vocês. As meninas disciplinadas, como só sabem ser os filhos de mães, que lutam todos os dias pela sobrevivência, levantaram-se e foram para o quarto. Antes de fechar a porta, Isabela se virou e perguntou, mamãe, amanhã você vai mesmo para o hospital? Sim, querida, graças ao senhor Marcelo. Amanhã a mamãe fará a cirurgia para sarar. Quando ficaram sozinhos, Clara se levantou e foi até a pequena cozinha. Quer um café? Perguntou. Suas mãos tremiam enquanto pegava a cafeteira. Clara, por favor, sente-se e fale comigo. Ela se virou, encostando-se na bancada da cozinha. Você quer saber se Beatriz e Isabela são suas filhas? Sim, disse Marcelo simplesmente. Quero saber a verdade. A verdade? Repetiu Clara, um sorriso amargo cruzando o rosto. A verdade é que, quando você partiu para os Estados Unidos, eu já estava grávida de 3 semanas, mas não sabia. Marcelo sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. E quando você descobriu? 2 meses após a sua partida, eu estava apavorada. Tinha 23 anos, um emprego precário e o homem por quem estava apaixonada estava do outro lado do mundo construindo o seu futuro. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Tentei ligar para você, mas o seu telefone do Brasil não funcionava mais. Escrevi e-mails, mas nunca recebi resposta. Eu nunca recebi nenhum e-mail, disse Marcelo, a voz embargada. Eu sei, agora. Descobri anos depois que o endereço que você tinha me deixado tinha um erro de digitação, uma letra errada, e todos os meus e-mails foram para o nada. Marcelo levou as mãos ao rosto. Meu Deus, Clara, se eu soubesse. Mas você não sabia. E eu estava sozinha, grávida de gêmeas, apavorada com o futuro. Clara sentou-se novamente, as forças falhando. Então conheci o Ricardo. Ele trabalhava no banco, era gentil, atencioso. Quando contei que estava grávida, ele não fez perguntas. Disse que me amava e que amaria meus bebês como se fossem dele e as reconheceu como suas filhas. Sim, Ricardo é o pai legal de Beatriz e Isabela. Está escrito nos documentos delas, em suas certidões de nascimento. Perante a lei, você não existe na vida delas. Marcelo olhou na direção do quarto, de onde vinham as vozes sussurradas das meninas brincando. Mas o Ricardo foi embora. Quando fiquei gravemente doente, o Ricardo não conseguiu lidar com a situação. Disse que não suportava ver a pessoa que amava morrer, mas principalmente não suportava a ideia de criar sozinho 2 filhas que não eram biologicamente suas. A voz de Clara ficou dura. Ele foi embora uma noite, deixando apenas um bilhete e um cheque para alguns meses de despesas. Que tipo de homem abandona 2 meninas? Um homem assustado, um homem que nunca realmente aceitou até o fim que Beatriz e Isabela não fossem suas filhas biológicas. Clara enxugou os olhos. Marcelo, você precisa saber que as meninas não sabem a verdade. Para elas, o Ricardo sempre foi o pai, mesmo que agora ele não esteja mais aqui. Marcelo se levantou e começou a caminhar pela pequena sala, com a mente em tumulto. Clara, eu tenho o direito de saber. Eu sou biologicamente o pai. Ela o olhou diretamente nos olhos. Marcelo Cavalcante, Beatriz e Isabela são suas filhas. Nasceram no dia 15 de maio de 2017, exatamente 8 meses e 2 semanas após a última noite que passamos juntos antes da sua partida. O mundo parou de novo. Marcelo sentou-se pesadamente na poltrona em frente ao sofá, a respiração faltando. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas de 8 anos que nunca conheci.
Você tem 2 filhas que hoje o encontraram por acaso em uma calçada de São Paulo, enquanto tentavam desesperadamente salvar a vida da mãe delas, disse Clara docemente. O destino tem um estranho senso de humor, mas elas não sabem? Não, não sabem. E Marcelo, você deve prometer que não dirá nada até que eu decida se e como vou contar a elas. Elas são minhas meninas. Eu as criei sozinha. Tomei todas as decisões por elas nos últimos 8 anos. Marcelo a olhou com uma mistura de compreensão e dor. Você tem razão, mas Clara, eu quero fazer parte da vida delas. Não importa como, não importa quando, mas quero estar presente. Primeiro eu preciso me curar, disse ela, a mão indo instintivamente para o lado do corpo onde sentia a dor do tumor. Primeiro preciso sobreviver a essa cirurgia, me curar do câncer, e depois veremos o que é melhor para Beatriz e Isabela. E se você não conseguir? Perguntou Marcelo com a voz trêmula. Se eu não conseguir, há um envelope na primeira gaveta do meu quarto. Dentro estão todos os documentos, a prova de que você é o pai biológico delas, as fotos de quando estávamos juntos, as cartas que escrevi para você, mas nunca enviei. E também há o meu testamento, onde nomeio você como o tutor legal das meninas. Marcelo sentiu as lágrimas caírem pela primeira vez em anos. Clara, você vai se curar. Não vou permitir que as minhas filhas percam você também. Suas filhas, repetiu ela com um sorriso triste. É estranho ouvir você dizer isso. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Beatriz saiu correndo. Mamãe, Isabela está com fome. Podemos preparar o jantar? Marcelo olhou para aquela menina, sua filha, com olhos completamente novos. Cada gesto, cada expressão no rosto dela agora tinha um significado diferente. A maneira como inclinava a cabeça quando fazia uma pergunta, o sorriso corajoso que usava para esconder o medo, até mesmo a maneira como se movia, lembrava algo familiar. Claro, querida, disse Clara, levantando-se com dificuldade. O que vocês querem comer? Macarrão com molho de tomate, gritou Isabela do quarto. Marcelo levantou-se num salto. Deixem que eu cozinho para vocês esta noite. Clara o olhou surpresa. Marcelo, você não precisa. Eu quero fazer isso, disse ele com firmeza. Por favor, deixe-me fazer. E assim, naquela pequena cozinha do bairro do Bexiga, Marcelo Cavalcante, homem acostumado a restaurantes estrelados e jantares de gala, viu-se cozinhando macarrão com molho de tomate para as filhas que não sabia que tinha e para a mulher que nunca deixara de amar. Enquanto a água fervia e o molho chiava na panela, Beatriz e Isabela o bombardeavam com perguntas sobre suas viagens, seu trabalho, os lugares que havia conhecido. E Marcelo, pela primeira vez em 20 anos, sentiu-se completo. Mas o verdadeiro teste os aguardava amanhã, em uma sala de cirurgia do Hospital Albert Einstein, onde se decidiria não apenas o futuro médico de Clara, mas o destino de uma família que finalmente estava se reencontrando. O amanhecer de São Paulo filtrava-se timidamente pelas janelas do Hospital Albert Einstein, enquanto Marcelo caminhava nervosamente pelo corredor da ala de cirurgia hepatobiliar. Não tinha dormido 1 minuto naquela noite. O cérebro em turbilhão entre a alegria de ter reencontrado Clara e as meninas e a ansiedade pela cirurgia que determinaria o futuro deles. Beatriz e Isabela estavam sentadas de forma comportada em 2 cadeiras de plástico azul. As perninhas balançando no vazio, vestiam suas melhores roupas. 2 saias, xadrez azul marinho e blusas brancas que Clara havia passado com cuidado na noite anterior. Marcelo tinha insistido em levá-las ao hospital antes da operação para lhes dar a chance de se despedirem da mãe. Senhor Cavalcante, uma voz o chamou de volta à realidade. O doutor Meirelles se aproximava, já vestindo o jaleco cirúrgico. Posso falar com o senhor um momento? Marcelo se afastou das meninas e seguiu o médico para um canto mais reservado do corredor. Doutor, como está a situação? A senhora Ribeiro está na sala de cirurgia há 1 hora. Fizemos todos os exames pré,
operatórios. E devo ser honesto com o senhor. O tumor é mais extenso do que pensávamos inicialmente. Envolve uma porção significativa do lóbulo direito do fígado. O coração de Marcelo afundou. O que isso significa? Significa que a cirurgia será mais longa e complexa. Teremos que retirar cerca de 60% do fígado, mas felizmente esse órgão tem uma capacidade regenerativa extraordinária. Se tudo correr bem, em 6 meses a senhora Ribeiro terá um fígado perfeitamente funcional. E se não correr bem? Perguntou Marcelo, temendo a resposta. As chances de sucesso são de 85%. São boas probabilidades, Sr. Cavalcanti, mas não posso lhe prometer certezas. Sempre há uma margem de risco em operações desta complexidade. Marcelo olhou em direção a Beatriz e Isabela, que estavam colorindo desenhos que uma enfermeira lhes havia dado. Doutor, essas meninas já perderam o pai. Não podem perder também a mãe. Faremos tudo o que for possível. Temos a melhor equipe cirúrgica de São Paulo. Mas, Sr. Cavalcanti, posso lhe perguntar qual é exatamente a sua relação com esta família? É incomum que um benfeitor seja tão envolvido emocionalmente. Marcelo hesitou por um momento. É complicado, doutor. Digamos que descobri que tenho laços mais profundos com elas do que pensava. O médico assentiu sem fazer mais perguntas. A cirurgia vai durar entre 4 e 6 horas. Aconselho o senhor a levar as meninas para casa. Nós avisaremos quando tivermos notícias. Não, disse Marcelo com firmeza. Esperaremos aqui todos juntos. Ele voltou para Beatriz e Isabela, que o olharam com olhos cheios de esperança. Então, perguntou Beatriz, como está a mamãe? Marcelo ajoelhou-se diante delas, segurando suas mãozinhas. Os médicos estão trabalhando para fazê-la sarar completamente. Vai levar algum tempo, mas os melhores médicos de São Paulo estão cuidando dela. Podemos vê-la? Perguntou Isabela, com a voz pequena e assustada. Não durante a cirurgia, querida, mas assim que os médicos terminarem, nós iremos visitá-la juntos. As horas passaram com uma lentidão enervante. Marcelo havia ligado para Gabriel para cancelar todos os compromissos da semana, ignorando as chamadas desesperadas dos sócios que não entendiam por que o CEO da Cavalcanti Holdings estava de repente incomunicável. Por volta das 11 da manhã, Beatriz ergueu os olhos de seu desenho. Senhor Marcelo, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, pequena, diga. O senhor é rico, não é? Tem um carro bonito e se veste de forma elegante. Marcelo sorriu. Sim, Beatriz. Eu tive sorte nos negócios. E o senhor tem uma família, uma esposa e filhos. A pergunta o atingiu como um soco. Não, Beatriz. Eu nunca tive uma família. Por quê? Insistiu Isabela, sempre mais direta que a irmã. O senhor não gosta de crianças? Eu gosto muito de crianças, respondeu Marcelo, olhando intensamente para elas. Apenas nunca encontrei as pessoas certas no momento certo. Beatriz se levantou e se aproximou dele. Sabe de uma coisa? Quando a mamãe sarar, o senhor poderia nos visitar às vezes. Assim, o senhor não ficará mais sozinho e nós teremos um amigo importante. Marcelo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu adoraria, Beatriz. E o senhor poderia também nos levar ao parque no seu carro bonito, acrescentou Isabela com entusiasmo. Isabela, repreendeu Beatriz, não se pede as coisas. Não, tudo bem, disse Marcelo, rindo apesar da ansiedade. Eu adoraria levar vocês ao Ibirapuera, ao cinema, aos museus de São Paulo e aonde mais quiserem ir. Sério? Perguntaram as meninas em uníssono. Sério? Às 14h, uma jovem enfermeira se aproximou do grupo. Senhor Cavalcanti, o Dr. Meireles gostaria de falar com o senhor. O coração de Marcelo parou. Era cedo demais ou tarde demais, ele não conseguia entender se era um bom ou mau sinal. Meninas, esperem aqui um momento, disse ele, levantando-se com as pernas trêmulas. Seguiu a enfermeira até um pequeno escritório onde o Dr. Meireles o esperava com uma expressão que Marcelo não conseguiu decifrar. Doutor?
perguntou, a voz falhando. O médico sorriu. Senhor Cavalcante, a cirurgia foi um sucesso absoluto. Conseguimos remover todo o tecido tumoral sem complicações. A senhora Ribeiro está na sala de recuperação e os parâmetros dela são excelentes. Marcelo se deixou cair na cadeira. As pernas não o sustentavam mais. Acabou tudo? A parte mais difícil, sim. Agora começa a recuperação. Ela terá que permanecer no hospital por pelo menos 2 semanas. Depois, um longo período de convalescença em casa. Mas, senhor Cavalcante, a sua... A senhora Ribeiro está fora de perigo. Marcelo caiu no choro. 20 anos de emoções reprimidas. O medo de perder a mulher que sempre amara e as filhas que acabara de descobrir que tinha. Tudo saiu em um choro libertador que o sacudiu desde as fundações. Podemos vê-la. Em 1 hora ela estará acordada. E, senhor Cavalcante, antes de voltar para as meninas, há algo que devo lhe contar. Durante a cirurgia, a senhora Ribeiro falou enquanto dormia. Repetiu seu nome várias vezes e disse: digam ao Marcelo que as meninas são filhas dele. Creio que o senhor tenha algo importante a discutir com aquelas pequenas. Marcelo assentiu, enxugando os olhos. Havia chegado o momento da verdade. O momento de contar a Beatriz e Isabela quem ele realmente era e de finalmente começar a construir a família que o destino mantivera separada por tantos anos. Mas quando ele voltou ao corredor e viu as 2 meninas correndo em sua direção com os olhos cheios de esperança, Marcelo percebeu que a parte mais difícil ainda estava por vir. Como se diz a 2 meninas de 8 anos que o homem que acreditavam ser apenas um generoso benfeitor é, na realidade, o pai que nunca conheceram? 1 semana após a cirurgia, Marcelo entrou no quarto particular do Hospital Albert Einstein com um buquê de girassóis e o coração pesado pela conversa que sabia que teria de enfrentar. Clara estava sentada na cama, o rosto já mais corado e os olhos que haviam recuperado uma luz que faltava há meses. Beatriz e Isabela estavam aninhadas ao lado dela, absortas em mostrar a ela os desenhos que haviam feito durante a semana. Papai Marcelo! Gritou Isabela, correndo em sua direção de braços abertos. Marcelo parou de repente. O que você disse, pequena? Isabela congelou confusa. Eu disse, papai Marcelo, está errado? Mamãe diz que agora você faz parte da nossa família. Marcelo olhou para Clara, que lhe sorriu com doçura. Nós conversamos, disse ela simplesmente. Já era hora de elas saberem a verdade. A verdade sobre o quê? Perguntou Beatriz, se aproximando cautelosamente. Apesar de ter apenas 8 anos, sempre demonstrara uma maturidade superior à sua idade e percebia que havia algo importante no ar. Marcelo sentou-se na poltrona ao lado da cama, pegando as mãos das meninas. Beatriz, Isabela, há algo muito importante que eu tenho que lhes dizer. Algo que vai mudar as vidas de vocês. Espero que para melhor. Você é o nosso verdadeiro pai. Perguntou Beatriz diretamente, com aquela franqueza típica das crianças. Marcelo a olhou espantado. Como você sabe? Porque você tem os mesmos olhos da Isabela quando ri. E porque a mamãe chora toda vez que olha para você, mas são lágrimas de felicidade. E porque desde que você apareceu, eu me sinto segura pela primeira vez desde que o papai Ricardo foi embora. Marcelo sentiu o coração explodir no peito. Sim, Beatriz, eu sou o pai biológico de vocês, o verdadeiro pai de vocês. Isabela, menor e menos reflexiva, pulou imediatamente em seus braços. Eu sabia que você era especial. Por isso quis ajudar a mamãe, mesmo sem nos conhecer. Beatriz, ao contrário, permaneceu parada, os olhos estudando atentamente o rosto de Marcelo. Mas onde você estava quando nascemos? Por que não estava aqui quando a mamãe ficou doente? Por que nunca nos procurou? As perguntas de Beatriz eram diretas e dolorosas, mas Marcelo sabia que muitas outras surgiriam nos anos seguintes. Beatriz, interveio docemente Clara. O papai Marcelo não sabia que vocês existiam. A culpa é minha por não termos contado a vocês antes.
Me conte tudo, disse Beatriz, cruzando os braços. Eu quero saber toda a verdade. E assim, naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e girassóis, Marcelo e Clara contaram às meninas a sua história. O amor de 20 anos atrás, a separação forçada, a gravidez escondida, os anos perdidos. Beatriz escutava com a seriedade de uma pequena adulta, enquanto Isabela fazia perguntas sobre tudo. Se eles haviam se beijado como nos filmes, se ficavam tristes quando estavam longe, se agora ainda se amavam. E o papai Ricardo? Perguntou por fim Beatriz. O que ele sabia? O Ricardo sabia que não era o pai biológico de vocês, explicou Clara. Mas ele as amou como filhas dele por 8 anos. Isso nunca mudará, mesmo que agora ele tenha ido embora. Posso chamar você de pai também? Perguntou Isabela a Marcelo. Se você quiser, para mim seria a maior honra da minha vida. E nós podemos ir morar com você na sua casa grande? Acrescentou Isabela com entusiasmo. Marcelo olhou para Clara. Era a pergunta que ambos vinham se fazendo há dias, mas que ninguém ainda tivera coragem de enfrentar. Isabela, querida, disse Clara, primeiro a mamãe precisa se curar completamente, depois veremos o que é melhor para todos nós. Mas eu quero que fiquemos todos juntos, protestou Isabela, como as famílias de verdade. Nós somos uma família de verdade, disse Marcelo com firmeza. Mesmo que por enquanto moremos em casas diferentes, mesmo que tenhamos nos reencontrado há pouco tempo, vocês são as minhas meninas e eu serei sempre o pai de vocês, onde quer que estejamos. Beatriz, que havia refletido longamente, se aproximou de Marcelo. Papai, disse a palavra lentamente, como para se acostumar com o som. Me prometa uma coisa. Tudo o que você quiser, pequena. Me prometa que nunca mais vai embora. Que mesmo que você e a mamãe briguem ou aconteça algo ruim, você não vai sumir como o papai Ricardo fez. Marcelo pegou o rosto de Beatriz entre as mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Eu prometo a você, Beatriz Cavalcante, que nunca mais irei embora, que lutarei todos os dias para ser o pai que vocês merecem e que amarei vocês pelo resto da minha vida. Aconteça o que acontecer. Beatriz Cavalcante, repetiu a menina, sorrindo pela primeira vez em semanas. Se quiserem, vocês podem também pegar o meu sobrenome. Assim todo o mundo saberá que vocês são minhas princesas. Isabela bateu palmas entusiasmada. Sim, Isabela Ribeiro Cavalcante soa importante. E eu serei Beatriz Ribeiro Cavalcante, acrescentou a irmã. É comprido, mas eu gosto. Clara os olhava com lágrimas de alegria descendo pelo rosto. Marcelo disse docemente. Tenho uma proposta para te fazer. Diga, quando você sair do hospital, o que acha de procurarmos uma casa nova? Uma casa grande o suficiente para todos nós. Onde possamos recomeçar do zero como uma família? Marcelo sentiu o coração explodir de felicidade. Você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Estou dizendo que perdi anos demais longe do homem que sempre amei. Estou dizendo que as nossas meninas merecem crescer com os 2 pais. E estou dizendo que, se você concordar, eu adoraria muito tentar construir juntos a família que o destino nos impediu de ter 20 anos atrás. Marcelo se levantou e beijou Clara pela primeira vez em 20 anos, sob os olhares divertidos das meninas que gritavam "Eca!", mas sorriam felizes. Então, está decidido, disse Marcelo, abraçando todas as 3 mulheres de sua vida. Iremos procurar a casa perfeita para a família Cavalcante. Com um jardim grande, gritou Isabela. E um quarto todo rosa, acrescentou Beatriz. E uma cozinha, onde o papai Marcelo possa cozinhar macarrão, concluiu Isabela. Clara riu. Aquele som cristalino que Marcelo não ouvia há 20 anos. E talvez um escritório onde o papai possa trabalhar de casa, para não ter que ficar longe muito tempo. Eu tenho uma ideia melhor, disse Marcelo. O que acham se o papai parar de trabalhar tanto e começar a se concentrar no que é realmente importante, a sua família? E assim, naquele quarto de hospital que vira tantas histórias nascerem, a família Cavalcante começou a planejar o seu futuro.
Um futuro feito de casas novas e tradições a inventar, de passeios de domingo e jantares em família, de lições de casa feitas juntos e contos de fadas antes de dormir. Um futuro que havia começado com duas meninas corajosas em uma calçada de São Paulo, um colar de avó e a decisão de um homem de parar para ouvir o grito de ajuda de dois pequenos corações. Porque às vezes o destino precisa apenas de um momento, de um encontro casual, de um gesto de coragem para juntar os pedaços de uma vida e transformar uma história de solidão em um maravilhoso conto de família. E Marcelo Cavalcanti, olhando para suas filhas rindo enquanto planejavam sua nova vida, percebeu que todo o sucesso do mundo não valia nem um segundo da felicidade que estava sentindo naquele momento. A sua verdadeira vida tinha acabado de começar. Fim.